E aí galera, tudo bem com você? Você que está estudando para o concurso da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, UFMS. Eu estou com um vídeo aqui muito interessante para você sobre administração pública. Você precisa estar atento a essas questões que está no seu edital, então eu tô aqui para acelerar a sua preparação, tá bom, pessoal? Você que ainda não adquiriu o seu cronograma completo de estudo, tá aqui embaixo. Além do cronograma, tem uma estratégia de prova para você chegar com uma estratégia, porque o tempo é muito curto, além dos bônus, que é a atualização das leis de licitações. A Lei 14.133 de 2021 foi alterada em 2021, então certamente eles vão querer pegar entre uma lei e outra, mas você que tem esse cronograma vai te ajudar demais, você não vai cair nessas pegadinhas, tá bom, pessoal? Um grande abraço e segue a vinheta! Pessoal, nós vamos falar hoje sobre o artigo 37 da Constituição Federal, da administração pública. Isso está no seu edital, você precisa estar atento a esse conceito. Vamos falar sobre o artigo 37. Abre lá, vamos ver. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, do Estado, do DF e município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, pessoal. Então, esse é o famoso LIMP, é o mnemônico LIMP. Você precisa decorar esse mnemônico, é algo que sempre cai em provas e concursos, e nós vamos falar agora ponto a ponto o que é esse LIMP, os princípios expressos na Constituição. Vamos falar sobre eles agora. Primeiro, qual que é o primeiro? Legalidade. O L, né? Legalidade. O que é a legalidade na administração pública? A administração está subordinada à lei, só podendo agir quando ela determina. Então, o servidor público, ele deve agir apenas com base na lei. Quando a lei determina algo, ele pode agir conforme a lei. Se a lei não fala, ele não pode agir. O particular, ele pode, ou a pessoa que não é servidor público, né, o particular, ele pode agir conforme a lei, mas se a lei não diz, ele também pode agir. O servidor público, ele só pode agir mediante a lei. Então, o princípio da legalidade é esse. O L é de legalidade. Fique atento. O I, vamos para o I. Qual que é o I? É o impessoalidade. Impessoalidade. Os atos da administração pública devem buscar atender o interesse público, ou seja, qual que é a finalidade dos atos da administração pública? É o interesse público. O I do LIMP, né, impessoalidade, também coloca em parênteses aí finalidade. Impessoalidade igual finalidade. Qual que é a finalidade do serviço público? A finalidade é pública. A finalidade nunca é particular, a finalidade é pública, tá bom? Todos os administrados devem ser atendidos de igual maneira e sem discriminação, de maneira isonômica. A publicidade oficial deve ser informativa e educativa, vedando a promoção pessoal. Pessoas incapazes de atuar imparcialmente devem ser afastadas, né, com impedimento e suspensão. Então o que acontece? Como que vai cair isso na sua prova? A questão do I. O I é uma impessoalidade, vai cair assim na sua prova. O governador fulano de tal fez uma obra na praça tal. E ele colocou um cartaz dizendo: obra feita pelo governador fulano de tal. Tá certo? Não está certo, está errado. Não pode haver promoção pessoal. Nessas obras deve estar escrito obra do governo do estado, obra do governo federal, obra do governo municipal. Por que isso acontece? Porque ele não pode se autopromover, porque a finalidade não é particular, a finalidade é pública. Lembra sempre disso. O I de impessoalidade, ele precisa ser impessoal. A finalidade não é ele, a finalidade é pública. É desse jeito que cai nas provas. Vamos para o próximo. Moralidade. Moralidade. O que é moralidade? Os preceitos éticos devem estar presentes na conduta administrativa, não podendo ferir a moral, os bons costumes, as regras de boa administração ou a ideia de honestidade. Então,
além de você estar atento à lei, à legalidade, o servidor público deve estar atento também ao que é moral, o que é ético, o que é probo, o que é honesto, tá bom? Tanto que existe a lei de improbidade administrativa. Se você for improbo, ou seja, se você for desonesto, você entra na lei de improbidade administrativa, 8429 de 92. Você precisa estar atento a essa lei também, tá bom? Então, além de se ligar no que é legal, você tem que estar atento também o que é moral. Muito bem, vamos para o próximo, que é o P, limpe, né? O P é publicidade. Vamos ver. Os atos administrativos que produzem efeitos externos ou que impliquem ônus para o público devem ser publicados em meios oficiais, de maneira transparente. Então, deve haver a publicidade, a publicização, ou seja, publicar os atos do governo, os atos do serviço público devem ser publicados em veículos de grande circulação, que é o Diário Oficial. Tá bom? E o princípio é a transparência mesmo, né? O princípio da publicidade, ele tem a ver com a transparência dos atos públicos. E por último, vamos lá para a eficiência. Eficiência diz sobre o modo de atuação do agente público e da organização e o funcionamento da administração pública, que deverá ser sempre de excelência, prestando serviço de qualidade, com menor custo e menor tempo. Então, essa ideia de que o servidor público não deve ser eficiente, isso caiu por terra, né? O servidor público, ele deve ser eficiente, está escrito na Constituição, está expresso, é um princípio expresso na Constituição. O servidor público, ele tem que ser eficiente no trabalho dele, a fazer o trabalho da melhor maneira possível, fazer o trabalho de modo econômico, com economicidade, ou seja, com agilidade e usando os recursos da melhor maneira possível. O servidor público deve ser eficiente nas suas atribuições, no seu trabalho, tá bom? Vamos fazer alguma questão relacionada a isso aí? Segue aí! Questão número 1. Olha na tela. Assinale a alternativa que apresenta o princípio da administração que impõe ao administrador público que só pratique o ato para o seu fim legal sem promoção pessoal. Letra A, moralidade, finalidade, legalidade ou publicidade? Vamos lá. Lembra que eu falei que o I é o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O I de impessoalidade significa que ele não pode se promover, né? Ele tem que ser impessoal, porque a finalidade é sempre pública. Finalidade é pública. Então, aqui está escrito finalidade. A banca pode tentar te confundir. Ah, mas não tem o I de impessoalidade. Realmente não tem. Mas lembre-se que eu tenho que ser impessoal, pois a finalidade é pública. Então, o gabarito é a letra B. Finalidade. Então, o administrador público, ele pode praticar, ele só pratica o ato para o seu fim legal sem a promoção pessoal, porque a finalidade não é particular. A finalidade é pública. Primeira questão tá aí para você. Segunda questão, vamos lá. Os princípios que norteiam a administração pública expressamente previstos no artigo 37 são os princípios da... essa daqui é só você decorar o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qual que nós vemos aqui? É a letra D. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Letra D. Fica atento aí para não cair na pegadinha. Mais uma questão para você. No exercício do cargo ou função, né, o servidor público, quando decide entre o honesto e o desonesto, vincula sua decisão a... Então aqui nós estamos falando sobre o princípio da moralidade. O servidor público não deve se atentar apenas no que é legal, mas também no que é moral. E a moralidade, ela tem a ver com a ética, com a honestidade, com a probidade. Então, fica fácil aí, é a letra A. Ética. O servidor público, ele deve estar atento quanto à ética, tá bom? Mais uma questão.
Em respeito ao princípio da publicidade, campanhas de órgãos públicos devem ser realizadas em caráter informativo, educativo ou de orientação social, não podendo elas constar imagens que possam configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, sob a pena de violação do princípio da impessoalidade. Olha só como que isso cai, pessoal. Então, lembra do LIMP. O I é de impessoalidade. A finalidade sempre é pública, não é privada. Então, essa questão está certa ou errada? Essa questão está certa, certo? O servidor público não pode, os atos não podem configurar promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos, porque tem que ser impessoal. A finalidade é pública, não é particular. Lembra disso, tá bom, pessoal? Que bom que você assistiu esse vídeo de administração pública. É uma matéria muito interessante, você precisa estar atento para não escorregar nas pegadinhas da banca, tá bom, pessoal? Você que ainda não adquiriu o seu cronograma de estudo, está no link aqui da descrição. Você precisa chegar com uma estratégia de prova para não perder tempo, tá bom, pessoal? Um grande abraço e bons estudos. Se inscreva no nosso canal.